Olá, estudantes do 8º ano! Nesse vídeo vamos falar sobre o repertório lexical em interação oral, falando sobre o clima. O objetivo dessa aula é fazer o uso da língua inglesa com o repertório lexical apropriado às diversas situações de interação oral. Afinal, você sabe bem que quando nós falamos das situações climáticas, nós falamos de uma série de variações que podem acontecer no mesmo dia. Será que você está preparado para usar esse vocabulário nas mais diversas situações? É isso que a gente vai fazer hoje juntos, ok? Speaking. Você sabe como falar a temperatura em inglês? Conta aí para mim. Você já deve conhecer alguns adjetivos, alguns substantivos que podem te ajudar. Então, a gente vai implementar ainda mais esse vocabulário. Let's go! Para isso, nós vamos fazer uso da plataforma Inglês Paraná. Você vai entrar no endereço escoladigitalprofessor.pr.gov.br/Inglês Paraná. Lá você vai digitar seu login e senha. Caso você não se recorde qual é o login e senha que tem que usar, vai ser sempre o do @escola, aquele mesmo que você já usa para acompanhar as nossas aulas aqui do Aula Paraná e para entrar na sua sala de aula virtual. Lá você vai para o nível 2 em iniciante, unidade 2, lição 1, expressões, falando a temperatura, começar. Então, enquanto você entra aí, eu vou te acompanhar na plataforma também, tempo para você acessar. Então vamos lá, você já está na sua plataforma em Inglês Geral 2 Iniciante, Unidade 2, Clima e Temporadas. Aqui, falando sobre o clima, que é a nossa lição 1, nós vamos à atividade 3, Expressões falando a temperatura. Observe que existem diversas formas para falar sobre o clima. E isso tem relação com a temperatura ambiente. Então vamos ver algumas expressões que nós podemos usar para demonstrar essa temperatura. Hot. Warm. Cool. Cold. Aqui nós vimos desde o mais quente até o mais frio, passando por morno e fresco, ok? Hot, warm, cool and cold. E vemos ainda como fazer a pergunta sobre o clima em inglês. How's the weather? It's cool and windy. Então presta muita atenção, porque aqui no Brasil a gente fala sobre o tempo. E, na verdade, a expressão seria clima. Então, por favor, é weather, hein? Não vai falar sobre time, que vão entender outra coisa. Para ser mais específico, dê a temperatura real. A maior parte do mundo usa degrees Celsius, que são os usados aqui no Brasil, os graus Celsius, para medir a temperatura. Os Estados Unidos usam degrees Fahrenheit. Então, enquanto nós usamos o sinal do C maiúsculo, eles usam o do F maiúsculo. What's the temperature in Barcelona? It's 27 degrees Celsius. What's the temperature in Los Angeles? It's 80 degrees Fahrenheit. Olha só, então caso você já tenha ouvido uma grande diferença entre as pessoas de outros lugares do mundo e dos Estados Unidos, a questão é essa, é que na verdade é uma escala diferente que se usa. A maior parte das pessoas não irá dizer Celsius ou Fahrenheit. A palavra degree às vezes também é excluída, então muitas vezes vai usar apenas degree ou então vai ser algo mais prático dizendo apenas o número. Vamos observar o exemplo. What's the temperature? It's 14 degrees. It's 14. Ok. Agora, se a temperatura estiver abaixo de zero, use a seguinte palavra, minus.
It's very cold. It's -5. -5 quer dizer que está 5 negativo, abaixo de zero. A palavra cool é também uma maneira comum de dizer que algo é bom ou legal. Então, a gente tinha visto para falar sobre a temperatura fresca e aqui para falar sobre um carro legal, observa. That's a cool car. Agora, pessoal, a gente vai se preparar para esse exercício aqui, em que você vai ouvir um áudio e, na sequência, vai ter 3 expressões. Então, vamos lá. As 3 expressões são It's cool, It's cold, It's warm. Para isso, você vai ouvir o áudio e dizer qual desses você detectou dentro do áudio para responder a pergunta How's the weather? Como está o clima? It's really cold this morning. Olha só, ele falou It's really cold, então vamos em It's cold. Agora, nós temos a mesma pergunta How's the weather? E as opções são It's warm, It's cool, It's hot. Vamos ouvir. It's a beautiful warm day. Let's go to the beach. It's a beautiful warm day. Então, warm, que significa um dia morno. Depois nós temos a mesma pergunta How's the weather? Com as opções It's hot, It's cool, It's cold. Vamos lá. The temperature's 38 degrees. Too hot for me. Quando ele diz too hot for me, a gente percebe a expressão hot. E agora chegamos à última pergunta, how's the weather? As opções são it's hot, it's cold, it's cool. Vamos ouvir o áudio. It's not very hot today. It's cloudy and cool. It's cloudy and cool. Então seria it's cool. Caso seja necessário, você pode clicar em tentar de novo para melhorar a seu número de acertos, o seu score. Ou então, vai para próximo como nós aqui. Então, veja só o que nós iremos fazer. Ouça o boletim meteorológico, ou seja, vai ser como um noticiário desses que a gente ouve em rádio, que diz a temperatura em vários lugares do mundo. Nem todas as cidades mencionadas estão listadas abaixo. Então, nós teremos Buenos Aires, London, Rio de Janeiro, Xangai, Tóquio e New York. E as opções 27 degrees, 14 degrees, 29 degrees, 16 degrees, 8 degrees and 12 degrees. Bom, eu já li para você conseguir reconhecer melhor os áudios caso você não se lembrasse direito dos números. E agora vou dar tempo para quem não está na plataforma anotar no caderno e na sequência nós voltamos para ouvir o áudio juntos e corrigirmos, ok?
Here's the world weather for cities around the world. London, windy, 8 degrees. Então vamos lá. A primeira foi London, 8 degrees. New York, rainy, 12 degrees. New York, 12 degrees. Los Angeles, sunny, 20 degrees. Los Angeles. Pode procurar aí na sua listinha que você vai ver que, como tinha sido comentado, nem todas as cidades citadas vão estar aqui. Rio de Janeiro, sunny, 29 degrees. Rio de Janeiro, 29 degrees. Buenos Aires, cloudy, 27 degrees. Buenos Aires, 27 degrees. Tokyo, cloudy, 16 degrees. Tokyo, 16 degrees. Jakarta, sunny, 31 degrees. Jakarta não foi citada no exercício. Vamos seguir em frente. Beijing, sunny, 15 degrees. Beijing também não. Então vamos lá. Shanghai, windy, 14 degrees. Shanghai, 14 degrees. Se for necessário, você pode ir e tentar de novo. Aqui nós vamos seguir. Sempre será pedido esse teste. Você vai ligar o seu microfone, vai falar normalmente para que ele grave o áudio e na sequência você vai se ouvir, sim? Isso é necessário para que você escute a gravação primeiro, que vai estar escrita em abaixo para você, e na sequência abra o microfone. Então vamos lá. How's the weather? Agora você irá repetir. How's the weather? Muito bem. Talvez haja alteração em alguma palavrinha que você possa melhorar e aí você pode fazer de novo, ok? Senão vai ficar tudo verdinho como está agora. It's sunny and hot. It's sunny and hot. What's the temperature? What's the temperature? It's 30 degrees Celsius. It's 30 degrees Celsius. What's the weather like? What's the weather like? It's cold and windy. It's cold and windy. Então, nós chegamos à última das expressões desse exercício aqui e quero que você se lembre que, se for necessário, você pode pular para fazer em outro momento, você ainda pode fazer no modo escrito, mas é claro, o ideal é que você treine a sua pronúncia. Essa etapa foi concluída, então nós vamos voltar à unidade. Você vai voltar aqui em tarefa final falando sobre o clima, que é a nossa atividade 4. Veja só, a proposta é a seguinte. Você está visitando Londres e está com um amigo do seu país ao telefone. Veja as fotos e descreva o clima. Ouça e grave a resposta correta. Então, vamos iniciar o vídeo já com essa imagem emblemática de Londres. Hey, so how's London? Olha lá, hey, so what is London? Como está Londres? E aqui nós temos as opções. A, it's great, but the weather isn't good. B, yes, but I'm not from London. Ou C, I'm fine, thanks, how are you? Então, olha só, a gente tem uma pessoa aqui com capuz, o chão está molhado. Vamos combinar que o clima não é o mais propício para quem está visitando uma nova cidade, certo? Então vamos de letra A. It's great, but the weather isn't good. What's the weather like? What's the weather like? Ela perguntou sobre o clima. Vamos ver o que seria mais adequado aqui. Na letra A, it's sunny and hot.
Na letra B, it's snowing. Ou na letra C, it's rainy and cold. E aí, pela imagem, a gente percebe que tá meio frio, né? Tá chuvoso. Então, vamos de letra C. It's rainy and cold. I like rainy weather. Olha lá. E aí a gente vê uma imagem de uma moça nas ruas de Londres e o guarda-chuva dela, o umbrella dela, tá todo danificado por conta do vento. O que a gente consegue prever disso? Letra A, you are in London. Letra B, but it's windy too. Ou letra C, do you like rain? Bom, aqui a gente percebe que é uma alusão ao vento. Então vamos lá na letra B. But it's windy too. That's too bad. What's the temperature? Aí ela lamenta conosco, that's too bad, e ainda fala assim, what's the temperature? Então vamos ver o que daria certo para responder essa pergunta. Letra A, it's the temperature. Letra B, it's rainy and windy. Ou letra C, it's 6 or 7 degrees. Então, como foi perguntado da temperatura, a gente só tem uma opção que fala da temperatura, certo? Vamos a essa, letra C. It's 6 or 7 degrees. That's cold. E aí ela fala, that's cold. Nossa, isso é frio. O que a gente vai responder? Letra A, yeah, it's rainy, windy and cold. Letra B, sure, nice to meet you too. Ou letra C, great, so how is London? A mais adequada seria a letra A, certo? Yeah, it's rainy, windy and cold. Muito bem. Se você conseguiu finalizar aqui junto comigo, você finalizou essa tarefa final falando sobre o clima. Se necessário, você pode vir aqui e tentar de novo para melhorar o seu rendimento, ou então irá em próximo e receberá esse aviso de etapa concluída, de lição concluída e as parabenizações mais do que merecidas. Olá pessoal, então voltamos aqui desse exercício que é a tarefa final de falando sobre o clima. Bom, nós estamos em Londres aqui fazendo a nossa visita virtual, certo? A gente tem aqui as nossas Red Cabs, que são as cabines telefônicas vermelhas de Londres. É muito comum a gente ver pessoas que querem tirar foto em cabines telefônicas, acredita? Sim, é porque é muito emblemático dessa cidade, assim como os táxis que nós temos lá, que também são muito característicos. Então essas são algumas marcas, como os ônibus turísticos e outros tantos, que atraem atenção. Você já pensou alguém aqui no Brasil tirando uma foto no orelhão? Não tem tanta graça, né? Se bem que hoje em dia virou um artigo diferenciado e levanta curiosidade. Mas aqui em Londres é realmente uma marca registrada. Bom, enfim, dando continuidade, em Londres estava frio durante a nossa atividade. Conta pra mim, como será que estava o clima entre 6 e 7 graus? Você se recorda quais são os graus que nós usamos em Londres, capital da Inglaterra? Caso você não se recorde, é degrees Celsius. Isso mesmo. Então a gente viu que tem dois, degrees Celsius, degrees Fahrenheit. Existe ainda um terceiro até, o Kelvin, mas ele não vai entrar aqui em questão, só estou comentando com vocês, tá? E talvez vocês tenham ficado um tanto curiosos. Puxa, mas esse Fahrenheit que usa em língua inglesa? Bom, ele vai ser usado especialmente nos Estados Unidos, por isso que não se adequou a esse caso. Olha só, se você estava achando que Londres era nos Estados Unidos, eu vou contar para o seu professor de geografia, hein? Londres, capital da Inglaterra, lá na Europa a gente usa Celsius também. Mas e o que acontece se você ouve sobre um clima, por exemplo, um que tinha no exercício lá, 80 degrees, 80 graus Celsius? Nossa, se isso fosse aqui no Brasil, dava pra gente estar frito já, né? Mas quando se tratar do Fahrenheit, que é dos Estados Unidos, a escala é diferente. Vou te dar um exemplo para matar a sua curiosidade. No Fahrenheit, o que aqui nós teríamos como 0 graus Celsius
Em Fahrenheit, o equivalente será 32 degrees Fahrenheit ou 32 degrees Fahrenheit, certo? Como que é feito o cálculo das demais temperaturas? Para você pegar uma temperatura em degrees Celsius e passá-la para degrees Fahrenheit, você vai fazer um cálculo daquela temperatura vezes 9 sobre 5 mais 32. Para então você chegar no resultado que é igual aos degrees Fahrenheit. Ou então, se você não quer trabalhar com a fração, é só você se lembrar que 9 sobre 5 é igual a 1,8. Então, você vai pegar aquela temperatura no nosso comum aqui, que é degrees Celsius, e aí você vai fazer esta temperatura vezes 1,8, e esse resultado você vai somar 32. Entendeu? Se você não entendeu, não se preocupe, era só uma curiosidade cultural que nós tínhamos aqui, porque realmente as pessoas ficam pensando, nossa, mas são graus totalmente diferentes. Então é muito legal de ser citado para você não se confundir, senão você pode achar que vai estar quente, it's hot, mas na verdade, fazendo o cálculo que estava em Fahrenheit, tentando trazer para o degrees, você pode descobrir que it's cold, que está frio, sim, já que é uma escala, nossa, totalmente diferente, sem comparação, tem que fazer todo um cálculo, e como não é aula de matemática, vou deixar aqui só como uma curiosidade cultural para você. Enfim, o que aprendemos nesta aula? A fazer o uso da língua inglesa com um repertório lexical sobre temperatura. Então você deve ter visto aqui que nós usamos uma série de adjetivos, essas palavras que servem para atribuir característica, e elas vão atribuir característica ao clima. Aqui no Brasil nós chamamos também de tempo, mas quando der a ideia de clima, a expressão usada é weather, ok? Então, nesse vídeo, nós falamos sobre o repertório lexical em interação oral, falando sobre o clima. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve. Bye, bye!